Olá! Sabe aquele mesmo jogo que nós criamos no vídeo anterior? Pois é, ele vai ser utilizado na atividade da página 11, onde traz ali uma obra de arte. Uma obra de arte que se chama O Molho. O molho são essas folhas coloridas. É uma obra de arte, uma pintura em tela. Nós vamos utilizar esses cartõezinhos para conhecer um pouco mais desta obra de arte, sobre essa tela. Mas, se a gente não descobrir, a gente vai tentar imaginar a resposta, certo? Então, por exemplo, peguei aqui uma perguntinha. Qual obra de arte? Por exemplo, a pergunta que eu fiz. Eu crio a pergunta que eu quiser, tá bom? A obra de arte é O Molho. Tá aqui no finalzinho o nome dela, tá bom? Outra perguntinha. Como ela foi feita? A professora já tinha dito que é uma obra de arte, que é uma pintura em tela. É uma pintura a óleo em tela, certo? Tem todas essas descrições que os papais vão poder ajudar em casa, certo? Como ela foi feita? Com tinta numa tela. Por quê? Porque provavelmente esse artista gosta muito de fazer desenhos assim. O prof está criando as perguntas e as respostas, tá? Você vai criar as suas perguntas, imaginar as respostas com a mamãe e com o papai aí, tá bom? O quê? Usou tinta? Sim, usou tinta de diversas cores. Criei a minha resposta. Para quê? Para enfeitar uma sala, uma parede com essa obra de arte. A resposta que eu achei. Onde? Lá na minha casa, no meu quarto, na minha sala. Quando? Quando ela ficar pronta. Quem fez esta obra de arte? Nome do autor está lá embaixo também. Nome desse artista é Henry. E o Henry lá da sala, prof, tem um aluno chamado Henry. Uma diferencinha. O Henry, que é o artista, é com I. O Henry lá da sala de aula de uma das turmas é com Y. Henry, você fez essa obra de arte? Não, foi o Henry artista, certo? Então, a prof usou esses cartõezinhos também para fazer perguntas e respostas da atividade da página 11. E vocês vão criar as suas perguntas e respostas aí, tá bom? Em cima tem um outro quadrinho que vocês também podem desenhar algo que vocês estão gostando bastante de pensar. Estou gostando de ser uma filósofa. Vou pensar agora em quê? Em animais? Florestas? Natureza? Vou pensar no céu. Vou pensar nos planetas. Vou pensar nos brinquedos, brincadeiras. Desenhe o que a sua imaginação criar, tá bom? Continuando. Agora, nós temos um outro quadro em branco aqui, que é um retângulo coloridinho, que vocês vão precisar colar uma imagem. Que imagem, professora? Não sei. Sabe onde a gente vai achar? Numa apostila velha, numa revista, numa embalagem, num rótulo, uma imagem que você gostou, que você achou legal, você cola aqui. Pode ser da natureza, pode ser uma imagem do que você achou legal, do que você encontrou também aí na sua casa, tá? Você cola no retângulo. Em seguida, faça uma pergunta usando essas palavrinhas
para saber um pouco mais, e eu sei que você já sabe até a resposta, sobre essa imagem que você colou. Facinho, assim mesmo, tá bom? Na página 12, agora vai falar sobre os filósofos. Os filósofos começaram a aparecer há muito tempo atrás, como as pessoas mais inteligentes daquela época. E eles ajudavam os reis a descobrir as coisas. Quando as pessoas inteligentes que moravam lá naqueles lugares precisavam saber ainda mais coisas, chamavam os filósofos para estar conversando e um aprendia com o outro. Lá na sala de aula não é assim? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem com a professora, um amiguinho aprende com o outro. Assim que nós aprendemos no nosso dia a dia também. Assistimos um vídeo, vemos um filme e com cada coisa que a gente assiste e aprende, a gente fica mais filósofo, mais inteligente. Mas sabe que a gente precisa fazer perguntas sobre tudo mesmo? Que a gente não deve aceitar as coisas como elas aparecem ali na nossa frente? A gente deve perguntar: por que será que é assim? Por que será que não foi feito de outro jeito? E quem sabe a gente descobre respostas diferentes daquelas respostas que já estão prontas? E vai que nós fazemos uma nova descoberta e nos tornamos um verdadeiro filósofo? Quem sabe, né? Então, na nossa apostila tem imagens de alguns filósofos que estão ali com pontos de interrogação e um está com um pontinho diferente, que é um pontinho reto. Aquele pontinho se chama exclamação. Ele está dizendo que, sim, ele entendeu a resposta. É uma exclamação. Ele se admirou de tudo aquilo, ele ficou encantado, certo? Um aprendendo com o outro. Filósofos são pessoas bastante curiosas que sempre querem saber mais. Algumas vezes eles se reúnem para pensar juntos e assim aprendem cada vez mais. Fazer perguntas e criar respostas. Nós fazemos isso bastante na escola, né? Logo vamos fazer mais. Agora fazemos em casa, certo? Falando dos filósofos, a professora já tinha comentado com vocês, chamando vocês de pequenos filósofos lá na escola e falando que filósofo é aquele que sempre quer saber mais e fazer perguntas, certo? Na antiguidade, nós tínhamos muitos filósofos estudiosos que criaram muitas coisas do que nós temos hoje, certo? Vamos falar um pouquinho sobre alguns filósofos? Vamos sim, mas aí a professora vai fazer um outro videozinho para vocês, tá bom?